Olá, bom dia, meninas. Vamos aguardar aqui a chegada das mães intercessoras de quem estiver conosco aí no Instagram, ao vivo. Que alegria estarmos aqui. Uma semana mais que especial para a gente. Bom dia, Antônia. Vamos aguardar aí a chegada de mais pessoas, tá bom? Enviando aqui nosso convitinho para as pessoas uso o aviãozinho aí para convidar mais gente. Bom dia. Débora, bom dia, seja bem-vinda. Lena Mendonça, bom dia, que alegria ter você aqui com a gente. Seja bem-vinda. Vamos convidar mais amigas para estarmos juntas aqui, viu? Nós estamos aqui nessa semana de comemorações do aniversário de 3 anos do Mães Intercessoras. E é uma alegria viver cada dia desses 3 anos. Luciana, bem-vinda! Que bom estar com a gente aqui. Que bom ter vocês aqui com a gente. Como eu estava falando, cada dia desses 3 anos foi vivido com muita intensidade, com muita alegria no coração, servindo ao Senhor através desse ministério Mães Intercessoras. E como comemoração a essa data, nós teremos live todos os dias dessa semana. E domingo, 8 horas da manhã, é só para as corajosas, né, gente? Que bom tê-las aqui. Vamos dar mais uns minutinhos aí, para então chamarmos a nossa convidada para compartilhar esse tema tão interessante com a gente. Cuidar bem para cuidar ainda melhor dos outros. Flávia, bom dia, seja muito bem-vinda. Vamos ao aviãozinho aí para chamar mais gente para estar aqui com a gente. Valesca, bom dia, seja bem-vinda. E eu vou chamar. Como que eu faço isso aqui? Estar aqui conosco, conversando sobre esse tema. Antônia, bom dia. Bom dia. Seja bem-vinda à live do Mães Intercessoras. É uma alegria ter você aqui. E você que é uma mãe intercessora tão presente,
Se você quiser se apresentar um pouquinho para depois começarmos, fica à vontade. Obrigada. Eu me sinto até privilegiada, né, de estar aqui com vocês, de estar há tão pouco tempo e, ao mesmo tempo, parece que eu estou desde antes de começar, porque me fez muito bem, né? Meu nome é Antônia, eu estou na 8ª igreja nos últimos 4 anos e tenho 4 filhos, né? Então eu sou bem mãe. E essa história de mãe, assim, me levou a realmente me entregar de corpo, alma e espírito tanto a Deus, né, como a esse grupo que tem me feito tanto bem e tem me ensinado tanto também. Que bom, que bênção. E sobre esse tema, Antônia? Cuidar bem para cuidar ainda melhor do outro. Nós fizemos uma jornada em abril e você esteve de forma bem intensa coordenando essa jornada, né? Sobre autocuidado e falamos um pouquinho sobre cuidado do corpo, cuidado com a alimentação. Mas hoje nós queremos ir um pouco mais além nesse assunto, falarmos um pouquinho de vários aspectos desse cuidado. O quanto você acha que é importante aí esse tema? Bom, eu tive refletindo, né, durante todos esses dias, e eu penso que muitas vezes nós esquecemos de fazer a parte 2 que precisava ser a parte 1, né, do tema. Porque do tema não, do texto, né, que a gente mais usa nesse aspecto. O que eu vou colocar hoje em xeque, já vou até começar aqui, é o de Mateus 22, do 37 ao 39. Temos que amar, né? O texto diz: amarás o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, e o teu próximo como a ti mesmo. Então, quando nós olhamos esse texto, a gente já se vê falho no sentido de cuidar da gente, de amar a nós mesmos. A gente tem amado só o próximo. E talvez esse amar, nos amar também, implica em que nós não temos amado talvez a Deus da forma correta. Porque quando nós temos esse encontro de amor com Deus, ele vem nos ensinando que nós somos importantes. Foi isso que ele fez, né? Ele entregou Cristo por nós, dizendo: você é importante, você tem valor e você é precioso. Então, eu tive pensando nesse aspecto. E depois, inclusive, eu vou dar um testemunho que chegou a mexer comigo, que foi providencial de ontem, né? De uma fala de um dos meus filhos. Amo histórias e quero sim ouvir esse testemunho. Mas vamos lá, você tocou num ponto bem importante aí. Você coloca em xeque nosso amor a Deus se nós não amamos a nós mesmos por ter sido esse um princípio que Jesus ensinou. E, e às vezes a gente não vê assim. Muitas vezes a gente vê a mãe numa entrega sacrificial até para os seus filhos e achando isso o maior testemunho de amor a Deus e de amor até à família, porque é tão corrido, eu tenho filhos pequenos, ou os filhos cresceram, mas exigem tanto de mim, e como se não se cuidar fosse uma declaração do meu amor por essa família. Exatamente. Na verdade, se a gente olhar da forma correta,
Por exemplo, para trabalhar, a gente tem que estar bem de saúde. Tanto que quando nós estamos doentes, nós vamos ao médico. Às vezes o médico nos dá um atestado. Para quê? Para eu restabelecer-me e depois voltar ao trabalho. Sim. E a nossa vida aqui em casa é dessa forma. Ah, então eu não preciso me dedicar aos meus filhos, à minha família, ao meu marido? Sim, esse é o nosso papel. Está intrínseco, né? Está dentro de nós. Porém, eu tenho que estar inclusa nesse cuidado. Eu preciso ser importante para mim. Como que eu vou cuidar da saúde do meu filho? Como que eu vou cuidar da alimentação do meu filho se eu não cuido da minha? Se eu não cuido de mim, se eu não me dou o devido valor, se eu não me priorizo, se eu não tenho tempo, né? Se o meu corpo está em decadência, eu sinto dor por todos os membros da onde eu mexo. Então, se eu não tiver esse cuidado, não adianta, eu não vou conseguir cuidar bem do outro. Eu até acho que sim, né? Eu coloquei aqui nas minhas anotações, inclusive, que ao longo da minha jornada, eu me dediquei 100%. Filho, marido, né? Igreja, sim, as pessoas que precisavam de mim. Mas chegavam momentos em que a gente eu não estou fazendo, eu estou fazendo 100%, estou entregando tudo, mas eu nem estou entregando aquilo com o meu coração. Nossa, que prazer em fazer, eu estou fazendo por obrigação. Por quê? Porque eu estou cansada, porque eu não tirei um tempo nem para tomar um banho intencional. Eu tomo banho porque está corrido e eu estou com calor. A gente tem que pensar nesses aspectos, do quanto isso é importante. De eu tirar que seja 15 minutos para caminhar, para fazer um exercício, para fazer uma comida de verdade, tudo isso é importante para mim, primeiro. Isso é importante para que eu esteja bem, né? Você se dar tempo, é você lembrar de você, é você deixar as crianças e sair meia hora, uma hora e ver um filme no cinema, longe, é um tempo para você. Eu acho que isso é de suma importância. E eu pequei muito nisso, né? Às vezes, quando eu estava a ponto de explodir, meu marido falava: Você quer viajar um pouquinho? Então eu saía um dia, 2 dias, e aquilo era um novo vigor para mim, né? A gente precisa desse descanso, não tem como. Você falou de vários aspectos e eu queria lembrar do tanto que um devocional, que um tempo de verdade com Deus, que um tempo de oração também faz toda a diferença na vida de uma mãe, na vida de alguém que às vezes está sobrecarregada e que de repente esqueceu que atitudes tão pequenas, que tempos no relógio tão curtos fazem um significado tão grande na vida da pessoa. Eu gosto de começar os meus dias com o devocional, mas muitas vezes, se não é possível fazer no início do dia, que a pessoa tenha um tempo, seja ele qual for, seja o melhor horário do seu dia, né? Que legal aí ter a Valesca comentando que isso é para mim, e realmente é necessário tirar um tempinho que seja, pegar a Bíblia, ler a palavra, se alimentar. Aqui vem de Deus para nós, foi escrito para nós, né? Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre isso e sobre seus hábitos de devocional, de leitura da Bíblia, de experiência com Deus, que também estão incluídos aí nessa questão do autocuidado. Bom, eu aproveitava quando as crianças maiores, quando pequenas, nunca foi um problema para mim, que meus meninos
A gente faz os nossos filhos, né? Vamos colocar aqui a deixa também a respeito dele aprender a respeitar a gente e o tempo. Quando são pequenininhos, tiram um tempinho para dormir, logo vão para a escola. Então, esse tempo não é um tempo de correr e lavar louça, lavar roupa, não. Esse é um tempo de primeiro Deus, de você sentar, respirar. A Bíblia, ela traz um novo ânimo para nós, de verdade. Eu coloco isso como o verdadeiro buscar, em primeiro lugar, o reino e a sua justiça, para mim, começa aqui, né? Na leitura Sim, e na oração. E quando isso não era de forma nenhuma possível, porque à noite, eu digo, quando as crianças eram pequenas, para mim era impossível. Eles deitavam, eu já estava praticamente dormindo. Então, eu, às vezes, com eles, não tinha problema para mim, né? Eles estavam uhum, ali brincando, estavam perto, e eu tinha o meu tempo com Deus, ainda que as crianças estivessem juntas. E isso é importante para que eles vejam também. Eles olham e têm em você um espelho. As crianças aprendem a ler não, né? No caso, a entender a palavra e a orar. A oração, ela vem daí. Quando nós oramos com eles desde nenenzinhos, para que isso já venha a ser identidade dos nossos filhos. Deus venha a ser presente, né? Venha a ser uma imagem real na vida e na história dele. Então, eu sempre tive isso comigo. Eles sempre foram à igreja comigo, nunca foram, digamos, um empecilho. Sentavam, às vezes levantavam, faziam uma arte, mas eles sempre estiveram comigo na minha vida com Deus, independente se era em casa, né? A gente fazia, às vezes, o culto doméstico, mas esse tempo com Deus, para mim, sempre foi prioridade. E é o que me trouxe força, me trouxe sabedoria para sempre continuar, independente das situações. Teve vez das crianças estarem doentes e internar 2 meninos de uma vez, mas em nenhum momento eu pensava assim, vou me desesperar. Por quê? Porque eu tenho na palavra de Deus a minha segurança. Eu sei que Ele tem nas mãos o controle de todas as coisas. E o que quer que aconteça, eu sei que é Ele quem está no controle. a forma que você falou me lembrou um versículo bíblico, Antônia, que ele quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Se eu não, eu só trago à memória aquilo que um dia esteve em mim. É como uma conta poupança. Eu só vou ter esse recurso num momento, se em outro momento eu fiz este investimento. Se no momento anterior eu fiz esse investimento. Então eu penso que quando fazemos esse investimento no dia a dia, numa situação como essa que você citou, de 2 filhos internados ao mesmo tempo, eu não tenho nem noção do que seria esse desafio, né? Aí sim eu posso sacar dessa poupança a esperança, porque foi colocada ali, a esperança no Senhor, porque eu tive tempo com Deus o suficiente para saber que Ele não me desampararia, que Ele estaria comigo mesmo nos momentos mais difíceis. Você também vê assim? Vejo tanto que agora contando a minha história não, né? A parte de quando o Cleiton faleceu, que é meu esposo, essa parte algumas não sabem, né? Eu sou viúva, já vai fazer 14 anos. E quando ele faleceu, gente, de verdade, não tem como orar assim, a não ser com choro e dizer, Deus, segura na minha mão. Você não tem mais palavras. E nesse momento, eu até encontrei um pastor que é aqui de Uberlândia, e ele falou também isso, que é como se Deus tivesse guardado as nossas orações, o nosso tempo com ele durante todo esse tempo, e agora ele vai pegando a nossa conta poupança e vai distribuindo ó, à medida que eu não consigo, né,
falar, eu não conseguia ler o tanto que eu queria. Então, eu penso dessa forma, sim. E é como, vamos supor, nós não vamos mais ter, está proibido você usar a Bíblia. Aí é o nosso desafio. Quanto você conhece dela para você se lembrar? E aí você vai depender daquilo que você entregou de tempo para ler e para meditar nessa palavra. Que outros aspectos da sua vida você acha que funcionam como poupança? Se a gente for pensar como uma conta de investimento, se a gente for pensar em aspectos diversos, o que você pensa dessa? Que outros aspectos? A saúde física funciona assim? Funciona. Funciona e, de certa forma, eu senti na pele o não fazer essa poupança vamos dizer, nem atividade e exercício físico. Porque durante muitos anos, o máximo que eu fazia era uma caminhada. Não desmerecendo a caminhada, mas à medida que o tempo passou, que a idade chegou, e eu não tinha força, eu não tinha me cuidado o suficiente nesse aspecto, o meu corpo sentiu, eu senti muito cansaço. Eu fui vendo que o meu corpo estava modificando, porque a gente vai perdendo, vamos supor, massa muscular e vai ganhando mais gordura, mesmo que não mude o peso. E quando eu dei por mim, eu estava trabalhando por obrigação, cumprindo, né, o meu tempo de trabalho, chegava em casa e morria. Moía. Fazer um esforço enorme, enorme para mudar isso, porque não é fácil, não é fácil. Mas uma decisão de que eu preciso, né? Porque os meus hormônios estavam indo por água abaixo, estava tudo bagunçado. E o tanto que fazer exercício físico, além de fortalecer a musculatura, né, de modificar o corpo, deixar ele mais bonito, por assim dizer, os hormônios que são liberados dia a dia, né, não é uma coisa de menos cansaço, você se sente mais revigorada. Isso hoje em dia, por exemplo, essa semana que eu não estou podendo fazer exercício por conta dessa gripe, eu estou um tanto ansiosa, porque a gente fica um tanto quanto viciada, mas estou bem, porque eu sei que eu não vou perder aquilo que eu ganhei. Então, tudo isso traz, né, até o emocional, que é um outro aspecto que eu coloquei aqui para a gente valorizar e dar vamos supor, bem mais importância do que a gente às vezes dá, ele muda, justamente pela liberação diária de hormônios que melhoram o nosso. Muito bom, que legal saber dessa. Ver esse cuidado seu, né, nesse aspecto, não somente físico, mas também no aspecto emocional, e é importante ter esse olhar. Que estou curiosa para o testemunho. Vou deixar no seu tempo mesmo. Mas as outras pessoas veem isso em você, né? Eu vejo que houve uma influência na família da mudança no seu comportamento. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Rose, eu acho que está fazendo algum barulho aí no seu áudio, não sei o que E aqui está bem quietinho, não faço ideia o que pode ser. mas não está me atrapalhando, não. Bom, é interessante. Quando eu comecei, é que os meninos sempre me apoiaram.
né? E o Mateus sempre riu muito de mim. Então, eu ia com ele rir mesmo, e ele mora comigo, né? Então, os exercícios no início, alguns, como a gente não tem costume, né? São movimentos que deixam a gente bem engraçada. E ele ria. E eu nunca gostei que as pessoas rissem de mim. Eu tinha isso, né? Eu ficava envergonhada. Mas eu não estava nem aí. Nesse momento, eu estava me priorizando. E aí, com o tempo, deu um mês. O corpo já conseguiu ver diferença. E aí, parece que é seu microfone, Rose, que a Flávia falou. E aí, o Douglas já ficou encantado, né? E eu já conversei com a Thaís, que estava um pouquinho acima do peso. Falei assim, Thaís, se você quiser, né? Vamos e tal. E aí ela ficou assim, eles pegaram também como fazer, e você vê, né? Um ano depois, eles já tinham trabalhado isso, mas ninguém tinha tido constância suficiente. E agora, nos últimos 6, 7 meses, a Thaís está aí dando show, né? De como que é bom, importante e válido você se dar esse tempo. Ela aproveitou o tempo que ela tinha de volta do trabalho, porque ela não gostava de voltar de ônibus cheio para caminhar, né? Eram 6 quilômetros. E ou geralmente ela fazia à tarde, ela fazia no máximo, gente, no máximo 20 minutos de exercício funcional. E a menina tá aí, perdeu 12 quilos, agora tá trabalhando ganho de massa muscular. A Nina e o Douglas também estão fazendo. O Douglas agora bem mais constante, né? Que ele também está trabalhando o lado emocional em relação a tudo isso. E aí eu achei legal que ele falou assim, mamãe, eu já cheguei no último ponto do meu cinto de novo. Porque ele sempre teve uma tendência a ganhar gordura na área abdominal. Mas o que me alegra é ele falar assim, eu já estou sentindo falta, porque ele teve Covid, né, nos últimos dias, eu estou sentindo muita falta. Porque é isso que acontece, eu sinto falta de ler a Bíblia, de orar, eu sinto falta, né, de me cuidar, isso vai fazendo falta para nós. E tem ainda a minha cunhada, isso só no aspecto familiar. Minha cunhada foi bem lentamente. Mas o outro dia eu falei, Jaque, você já perdeu muita gordura na sua barriga, que era o que mais ela tinha, assim, vergonha, dava para ver, né? Mas ela está indo no tempo dela e está conseguindo. Por quê? Porque eu falo para as pessoas, gente, são 20 minutos, se dê. Comece com 7, com 10, vá crescendo nisso, porque vale a pena. Depois de um ano, é uma diferença que vai assim, fazer com que você se sinta bem, como um todo. Quem tem objetivo de emagrecimento, quem tem objetivo de melhorar, né, a questão do humor. Eu digo por mim, gente, como eu mudei. Como tudo isso. Claro que eu trabalhei muita coisa na área psicológica e emocional, mas eu penso na minha concepção que uma coisa puxa a outra. E a gente tem que entender isso e não tem tempo. Por exemplo, eu estou velha. Não tem problema. Sempre é possível. Né? Eu vi o caso de uma mulher, não sei se eu comentei com você, que aos 63 anos, ela estava num campeonato de fisiculturista sem usar nenhum, como que chama, esses abençoados aí para aumentar a musculatura? Anabolizantes, Anabolizante. alguns. Ela não, Uhum. ela não podia usar nada disso, porque ela tem vários problemas de saúde. 63 anos. Então, nunca é tarde para começar nada. E tá, nunca é tarde, mas existem outras circunstâncias que às vezes as pessoas podem entender como impeditivo.
os filhos pequenos ou a falta de tempo, eu já vi que a gente não vai poder usar como desculpa, né? Você falou que 20 minutos. Então, em 24 horas, a gente consegue tirar 20 minutos aí, mas vamos lá. E com os filhos pequenos, como que faz isso? Teria como usar isso como exemplo para os filhos? Com certeza, com certeza. Inclusive, a gente vê que as pessoas que têm já, alguns que são até profissionais na área, né? Algumas pessoas que têm isso como na sua vida desde muito tempo, quando as crianças nascem, elas são influenciadas. Assim como ser cristão, como ler a Bíblia, né? Como ler, como ter o hábito de ler, por mais que você pense que não vai influenciar, nós somos exemplo daquilo que nós fazemos e não daquilo que nós fazemos. Isso é indiscutível. Muito forte isso. Às vezes o discurso é tão lindo e, e na prática o exemplo grita mais alto, né? O exemplo se destaca muito mais do que a fala. Antônia, mas eu sei que não é só o cuidado físico. A sua alimentação mudou muito? Ou você sempre foi exigente com a alimentação? Não. A minha alimentação, ela mudou nos últimos, eu acho que desde 2014 para cá. Eu vi que a gente começa a ver, né, coisas que fazem tanto mal para nós. Então eu fui priorizando primeiro comida de verdade, né, tirando industrializado, tirando fritura, né, fazendo essa coisa mínima, que a fritura não é prioridade, né? Tirando também temperos industrializados, são aqueles realçadores de sabor que, gente, como faz mal e como vicia. Refrigerante eu nunca fui de tomar, então eu só cortei, tirei o pouco que eu ainda usava. Esse foi o início, foi na alimentação, né, onde melhorou aspectos de saúde, né, que não tem preço. E aí eu fiz com que isso fosse leve. Eu não me cobrei, eu não fiz nada radical, nada, uma mudança do dia para a noite, nada disso. Foi um processo de mudança onde eu queria, sabe? Aí entra o nosso emocional, né? De não colocar e não descontar as coisas também na comida, que é o que acontece com muita gente. Tem gente que fala assim: ah, eu não vou me privar de comer o que eu gosto. Eu não me privo do que eu gosto, mas eu tento me privar daquilo que me faz muito mal, sim. E com o tempo isso é natural, basta eu querer. É como o pecado. Tem pecado que é uma tentação para nós, por mais que seja pecado, mas nem por isso eu vou ficar, né, adotar esse pecado para mim, né? Não vou. Então a comida eu penso dessa forma. Foram introduzindo industrializado, açúcar demais, coisas que fazem muito mal, mas que são muito gostosas. Ou eu tomo decisões de mudança, ou eu vou colher os frutos de uma alimentação que me fez mal. Não adianta, vai me fazer mal e vai às vezes me matar mais rápido. Ou ter uma vida, um futuro até próximo de pouca qualidade na saúde. Os filhos adotaram mudanças alimentares pelo seu exemplo? As pessoas ao seu redor? A mesma influência que você teve em relação à atividade física, você também vê esse cuidado em relação à alimentação? Esse é menos, digamos assim, justamente por conta desse, talvez, do tempo e do emocional, né? Eu vejo que alguns, quando estão tristes, ou até pelo passado mesmo, né? Esse desespero por comida e tal, aconteceu muito,
Então é um pouco mais difícil de desapegar. Mas eu digo que influenciei sim. E eu sou. Onde eu chego, no trabalho, na casa da minha mãe, do meu irmão, né? Aqui em casa, todo mundo chega e fala assim: ah, a Arnalda não come, eles chamam assim, né? Ela não vai comer. Ah, mas tem açúcar. E a minha mãe ainda brinca: não, não tem açúcar, só tem leite condensado na mistura. Então, eu acho que isso é marcante e que influencia. Na casa do meu irmão mesmo, teve muita mudança. E eu tenho absoluta certeza que as pessoas olham e veem, ó, ela melhorou em vários aspectos. Então, é importante, estudam, né? Todo mundo tem conhecimento. Então, tem o conhecimento e vê a mudança de alguém, então isso influencia com certeza. Que legal, gente. Eu queria falar para as meninas que estão com a gente ao vivo que podem fazer suas perguntas, seus comentários. Eu vi a Flávia comentando aí a alimentação, né? Nossa. E a Antônia usa a expressão comida de verdade. O que você já trouxe aí alguns aspectos em relação a industrializados, a realçadores de sabor, a refrigerante, e como que você vê aí essa questão? Por exemplo, alimentação integral, que outros cuidados você tem tido com a alimentação? Bom, uma das coisas que eu evito o máximo é o açúcar. A gente fala de sempre descascar mais, né, e desembalar menos. É comer o produto o mais perto, né, do natural possível. A gente sabe que, infelizmente, a alimentação, tudo, a plantação de hoje em dia tem muito veneno, mas se você não pode, como muitos de nós, né, não podem comprar os que não têm, né, nós temos que orar por aquilo, porque é o melhor que nós podemos ter. Porque comprar a comida pronta, ela é pior do que essa comida que eu posso comprar e cozinhar, né? Ou a salada, alguma coisa assim. A questão do integral vai muito de cada um, de verdade. Eu vejo que é uma polêmica muito grande, eu não tenho conhecimento, né, profissional na área, mas eu vejo que existe muita polêmica. Então eu não me prendo. Eu me prendo a comer o que é ideal dentro daquilo que eu olho. Eu vejo que muita gente exagera, fala que glúten faz mal para todo mundo, sendo que não é. Então, eu não me prendo a isso. Né? O leite se tornou um vilão de muitas pessoas, é inflamatório, é cancerígeno, é isso, é aquilo. Eu não me prendo. Eu acho que cada um sabe aquilo que pode ou não em relação à comida. Porque muita comida faz mal. Tem gente que é alérgica ao ovo, né? Sendo que ovo é um dos principais alimentos que são ricos em proteína, que quase todo mundo pode comer. Então, eu olho muito dessa forma, nesse aspecto. Tudo para mim tem que ter. A gente tem que olhar com cuidado. Não pode ter radicalismo. O radicalismo é o que mais destrói. E aí você falou novamente de estar atenta a si mesmo e perceber o que faz mal ou não. Por exemplo, eu tive por algum tempo que eu achava que era uma alergia à lactose. E um dia, observando, eu percebi que o leite caipira, ele não dá a alergia que o leite de caixinha dava. Então, é uma mudança simples e que permite que eu continue tomando um pouquinho de leite todas as manhãs, né? Porque eu gosto mesmo da mistura café com leite, né?
e tinha essa dificuldade em relação ao leite de caixinha. Foi uma mudança quase mínima, mas que ela deixa de produzir alergia no corpo, que ela deixa de fazer mal. Mas é necessário se observar para isso. E a Flávia está falando aí da falta de tempo, né? O tanto que acabamos nos matando em relação à alimentação por falta de tempo. Eu queria que você falasse um pouco da organização, do tanto que pensar na refeição seguinte é importante para que a gente priorize, para que a gente encontre um tempo para o preparo. O que você tem visto em relação a isso? Bom, eu tenho uma metodologia, né? Eu faço geralmente 2 vezes durante a semana, né? Final de semana é mais tranquilo para mim. Durante a semana, eu procuro fazer 2 vezes. Mas acho que, por exemplo, as verduras, os legumes, você comprar, principalmente verdura, folha, comprar, higienizar. Tem um método de guardar, né, de tudo isso, que dá mais tempo útil do alimento. A Samara tem lá no Instagram dela, depois vocês podem dar uma olhada, que ela deixa tudo lá, como ela higieniza, guarda, porque aí é o que toma tempo. É cuidar, né? Lavar, comprar, descascar. Se você tirar 2, 3 horas no final de semana para isso, você já ganha metade do seu tempo. Você cozinhar um feijão no final de semana e congelar as porções que você precisa, também já tem outro tempo ganho. Pode guardar in natura, pode guardar temperado, não vai fazer diferença, né, no alimento, não. E um arroz é 10 minutos. Então, quem come arroz, né, e os legumes também. Se você conseguir guardar, eu vejo no supermercado tem lá embalado, picadinho. Se a gente faz da mesma forma, existe uma forma bem prática, né, de guardar da maneira correta, congelado. Gente, tudo é porque a gente não quer. Eu olho isso aqui dentro. A partir do momento que a gente decide fazer, é só uma questão de adaptação no tempo mesmo. Não é nenhum vilão o tempo de cozinhar. Vamos aprender a pedir ajuda também, né? Chamar os filhos para perto, que o preparo da refeição seja um momento agradável, ter a família junto seja um hábito, porque às vezes a falta de tempo se torna excessiva se a mãe é responsável por preparar, servir e lavar depois. Mas quando a gente envolve a família toda nesse preparo, nesse momento, pode ser um diferencial na nossa casa. Né? Ter os filhos por perto, ou o esposo por perto, nesse momento de preparo das refeições. Com certeza, com certeza. Seus filhos te ajudam nesse sentido? Fazem. Eu tenho visto que a mudança alimentar ela acabou sendo para a família, não é unicamente para você. Então, quando você tira açúcar, você não tira o açúcar só do seu copo. É verdade. É assim. Chamar para lavar alface da briga. Eu chamo para secar, ué. Eu lavo e ele seca. É simples. A Flávia estava comentando aqui que chamar para lavar alface dá briga. Tem que encontrar alguma coisa que eles gostem, né? Ah, que legal, marido pico cambuchá. Muito bom. A gente precisa envolver a família nisso mesmo, né? Antônia, agora eu vou deixar você contar o seu testemunho, né? Que você queria falar aí pra gente. Vamos lá.
É um testemunho, é mais um contar para que não aconteça com ninguém, de fazer diferença. Ontem eu tive com o Douglas e a Nina, e ele veio conversar e falou assim: mamãe, eu e o Diogo estivemos conversando essa semana e a gente tem tantas lembranças com o papai. Claro que uma boa parte delas é a parte difícil, é o que mais marca, né? O que são os momentos difíceis. Mas eu olho para minha infância e tudo mais, e o Diogo falou a mesma coisa, a gente não tem essas mesmas lembranças da senhora. Por quê? Porque a senhora sempre foi muito mais tranquila, mais quieta, mais, não sei, mais estável, enquanto que meu pai era cheio de altos e baixos, né? Então, tudo dele era muito. Ele era muito amoroso ou muito enérgico, e isso marca muito a vida das crianças. E aí eu fiquei pensando, aí ele falou, né? Eu falei assim, falou para mim, eu falei assim, eu não tenho essas lembranças com a senhora. Eu sei que a senhora fez parte da nossa história. Eu sei que a senhora que nos levou para a igreja, que se dedicava, né, obrigando a gente a ler a Bíblia, obrigando a gente a estudar. Então, tudo isso, eu sei que foi a senhora, mas quando eu lembro da minha infância, o meu pai vem muito forte. E aí eu tive pensando sobre isso. Tanto que na verdade, eu tinha feito a proposta já, né, daquele tempo de qualidade separado com cada um deles, independente se alguns estão casados, eu quero, né, ter esse tempo, um tempo de amor, um tempo gostoso com cada um. E aí, ouvindo isso ontem, eu pensei, eu falei assim, Deus, eu não vou sofrer por não estar na memória deles, mas eu vou ficar feliz de saber que os homens que eles são, que aquilo que eles aprenderam, que as marcas de identidade que estão neles, eu tenho certeza que fui eu, muito mais do que o pai, até porque o pai morreu, eles eram, né, muito jovens, mas eu sei que fui. Então, eu vou contar para vocês, a Antônia de antes entraria em depressão. Nossa, eu não fui, eu não estou marcada, os meninos não vão lembrar de mim e tal. Não. Eu sei quem sou, eu sei quem eu fui, eu sei o que eu fiz. Agora eu quero fazer esses momentos de lembrança? Quero. Mas eu tenho certeza que os que fizeram diferença foi aqueles que eles nem lembram, que nem foi tão marcante. Mas foi aquela instigação diária de uma mãe que ensina a lavar a louça, de uma mãe que ensina um homem a cuidar de uma casa, né? Porque geralmente ensina-se as meninas e os meninos fica por isso mesmo. Eu ensinei eles a cozinhar, ensinei eles a arrumar, eu ensinei eles a buscar a Deus. Eu coloquei o DNA de Cristo de certa forma. Claro que eu sei que foi o Senhor que fez isso, mas eu influenciei sim. Então, é isso que eu quero deixar. Você, cada uma de nós, somos importantes ainda aqui, né? Independente de, mãe, você é muito chata, você pega no meu pé, né? Que a maioria fala isso. Mas isso é você, é o seu papel, né? Mas tenham também esse tempo, um tempo de brincar, um tempo de ser leve, né? De não ser a mãe que, você sujou o chão, você derramou isso, você não fez aquilo. Um tempo só de vocês, um tempo onde mãe e filhos têm, né, algo a ser construído juntos e que vai ser lembrado. E é muito importante também. Mas não se deixem levar pelas reclamações e pela dureza. Gente, que maravilhoso. Eu quero comentar dois aspectos. Primeiro, que tem algum tempo que eu tenho visto que é possível a gente trazer nos filhos a lembrança de quem eles são. E isso muda o comportamento.
Ao invés de eu reclamar da bagunça no entorno, eu lembrar que Cristo está aqui, que qual é a nossa identidade. Então, como uma menina ou como um menino que são filhos de Deus, que são amorosos, que são cuidadosos, eles vão sim cuidar do entorno deles. Então, ao invés de focar na atitude, eu foco na identidade, e com a identidade existe todo um comportamento envolvido que será mudado se essa identidade for bem firmada em todo o tempo. Né? É uma questão de essência, isso mesmo. E um outro aspecto que eu quero comentar é essa decisão sua, ela é recente, né? De ter um tempo com cada filho. Eu queria que você detalhasse um pouquinho mais, eu já fiquei sabendo antes dessa live aqui, né? Mas eu queria que você detalhasse um pouquinho mais sobre essa decisão e como tem sido esse tempo. Bom, eu comecei a olhar que sempre a gente teve esse tempo, mas de família junto, né? Sempre eu gostava de reunir os meninos, até as meninas, para a gente estar junto um tempo, rir, brincar, né? Fazer alguma coisa. E eu sempre percebi, mais o Mateus, eu vejo que o Mateus tem muito essa de ciúme. E aí me deu esse clique de ter um tempo separado com cada um. Eles são muitos, né? Eles são 4. Às vezes eu tiro esse tempo com as meninas, com as noras. E aí eu pensei, falei assim, não, eu quero ter com os meninos. Eu quero construir e conversar sozinha com ele, né? É um tempo só meu e dele. E aí eu fiz a proposta para eles. É desafiador, porque eu tenho que ter um tempo para dedicar e cada um deles tem que separar esse tempo para ficar comigo, né? Mas eu já consegui começar com o Diogo e vou dizer como é gostoso. Né? Ele falou para mim assim, não, vamos lá no Parque do Sabiá, já que a senhora está conseguindo, né, correr. No dia eu nem consegui porque eu não estava muito bem já da gripe, mas a gente caminhou junto, a gente conversou sobre vários assuntos, ele abriu o coração. Então, tudo isso nos faz ficar mais chegados, né? E entender, às vezes, melhor um ao outro. E às vezes a gente é tão mãe que esquece de ser pessoa perto dos nossos filhos. Né? Mostrar a nossa vulnerabilidade, mostrar os nossos defeitos, com o coração aberto. Isso é tão gostoso. E eu sei que vai ser um tempo que eu não vou querer abrir mão nunca mais. Maravilhoso. Antônia, já até passamos do horário proposto aqui no início e eu queria que você orasse sobre tudo isso que conversamos e pedisse ao Senhor para falar ao coração das meninas que estão com a gente aqui na live e também das pessoas que vão nos assistir depois, que Deus esteja cuidando de cada uma. Amém. Paizinho querido, nós queremos colocar, Deus, diante da tua presença, Senhor, as nossas vidas. Em primeiro lugar, Deus, uma exaltação ao teu nome. Queremos te glorificar, Deus, por quem o Senhor é. Queremos te exaltar, Deus, pela oportunidade, Senhor, de compartilhar das coisas que o Senhor tem ministrado às nossas vidas. Eu oro, Deus, por cada uma, Senhor, das mães e até mesmo daquelas que não são mães, ó Deus, que estarão ouvindo, estarão assistindo, das que participaram aqui conosco, que entenderam, Deus, a tua verdade. Que o Senhor ajude, Senhor, cada uma a se posicionar naquilo que ela precisa, naquilo que ela, como
pessoa, como cristã, como filha de Deus, Senhor, para que o mundo dela, para que a história dela, Senhor, possa ser mudada, possa ser reconstruída, possa ser elevada, Senhor, a Ti. Deus Santo, que em todos os aspectos da sua vida, Senhor, haja o desejo de melhora. E como mãe, como esposa, como filha de Deus, como pessoa humana, Senhor, ela se olhe, se priorize, se entenda e saiba que buscar ao Senhor em primeiro lugar é a atitude mais importante da sua história. Que ela entenda, Senhor, que ela é importante também, que ela se olhe e se valorize, para que aí ela possa dar o melhor de si, Senhor, àqueles que estão à sua volta, tanto família como igreja, como amigos. Que a unção e a graça do Senhor acima de todas as coisas seja aquilo que nos move. Que em nome de Jesus, ó Deus, cada uma de nós possa ser inspiração dentro da sua família, dentro daquele campo, Senhor, onde ela tem trabalhado, Deus. Que em nome de Jesus nós possamos ser pequenos cristos, Senhor, refletindo a imagem do Senhor, refletindo a sua história, Deus. Que o Senhor cresça cada dia mais em nós e que nós possamos diminuir. E assim, Deus, a tua palavra, Senhor, seja pregada, não somente por palavra, mas pelas nossas vidas, que são colocadas, Senhor, e são vividas de acordo com a tua santa vontade, Deus. É o que nós te colocamos nessa manhã e agradecemos por cada uma que esteve conosco e te louvamos, Senhor, por cada uma daquelas que ainda irão assistir e pedimos que a graça do Senhor seja derramada. Abençoe, Deus, a vida da Rose. Abençoe, Senhor, cada dia mais, Senhor, esse projeto e essa dedicação dela, Senhor, nesse grupo, para a honra, glória e louvor do teu nome, ó Deus. Amém. Antônia, muito obrigado. Foi um presente receber você aqui nessa live de comemoração do Mães Intercessoras. E estaremos aí ao longo da semana com outras convidadas, outros temas interessantes. E muito obrigado por receber você aqui. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso, imenso. Que bênção. Meninas, nos encontramos amanhã, às 8 da manhã novamente. Um abraço a todas. Tchau.